Temos outro problema, porque o Irã disse que o acordo tem como objetivo parar a guerra no Oriente Médio, incluindo o Líbano. Netanyahu vai ficar furioso se disserem a ele para parar a guerra no Líbano, embora ele já entenda que está fracassando em alcançar seu objetivo lá. Seu chefe de gabinete, apenas 24 horas atrás, anunciou que é impossível desarmar o Hezbollah, e eles ficaram extremamente surpresos com suas capacidades. Então há fracassos em diferentes frentes. No momento em que os Estados Árabes se voltarem contra o dólar ou pedirem aos Estados Unidos que saiam, será quando os americanos começarão a pedir democracia aos árabes. Revoluções coloridas, protestos nas ruas. Eles dirão, vocês não têm parlamento, não têm eleições em seu próprio país. As mesmas famílias governam há décadas em todos os países do Golfo. Então, basicamente, os árabes estão no preço para tipo de fora são coreias pelos americanos. Bem-vindos, pessoal. Eu sou Lena Petrova com um novo episódio do podcast Assuntos Mundiais em Contexto. Hoje tenho o grande prazer de receber no programa Elijah Magner. Elijah é analista político e correspondente veterano de zonas de guerra, com mais de 35 anos de experiência cobrindo o Oriente Médio e o Norte da África. Ele é especializado em reportagens em tempo real sobre política, planejamento estratégico e militar e terrorismo. O profundo conhecimento de Elijah sobre Irã, Iraque, Líbano, Líbia, Sudão e Síria torna seus escritos leitura essencial para quem deseja compreender os complexos assuntos que muitas vezes são mal noticiados pela grande mídia ocidental. Elijah, seja bem-vindo ao programa e muito obrigada por dedicar seu tempo para conversar comigo. Boris, obrigado por te receber. É ótimo ter você aqui. Enquanto conversávamos antes da gravação, eu já acompanho seu trabalho há muito tempo e realmente valorizo a forma como você publica em tempo real e o nível de detalhe que oferece ao seu público. Recomendo que todos te sigam no X e também visitem seu site, cujo link deixarei na descrição abaixo. Está claro que os acontecimentos no Oriente Médio estão se desenrolando em uma velocidade impressionante. Como a realidade no terreno se compara ao que os líderes políticos dos Estados Unidos estão dizendo publicamente? Há uma enorme diferença entre o que é dito publicamente e como os iranianos estão realmente vivendo isso. Por um lado, os americanos dizem que destruíram tudo no Irã. Os israelenses afirmam que destruíram de 70% a 90% das capacidades de mísseis do Irã, obliteraram o programa nuclear, destruíram completamente a marinha e que o objetivo deles desde o primeiro dia era a mudança de regime. Depois, mudaram o discurso, dizendo que, na verdade, não queriam uma mudança de regime, mas, a essa altura, já falavam como se o regime tivesse mudado. Dizem que há novas pessoas no comando e não sabemos com quem estamos falando. Supostamente deveríamos estar negociando com os líderes iranianos, os verdadeiros tomadores de decisão, mas nem sabemos quem ainda está lá. Portanto, é muito normal e compreensível que pessoas comuns que ouvem o que está acontecendo entendam muito pouco sobre isso. Na realidade, temos algo muito claro aqui. Desde 2015, o Irã assinou um acordo com os Estados Unidos da América e vários países europeus. Esse acordo foi respeitado e considerado o melhor da época, com o maior número de inspetores da ONU no Irã. Quero dizer, em todo o mundo, cerca de 70% dos inspetores estavam baseados lá. Eles tinham tempo, autorização e permissão para visitar qualquer local de forma ad hoc. Em 2018, Donald Trump retirou-se do acordo. Em 2019, o Irã passou de enriquecer urânio a 20% para 60%. Foi aí que o verdadeiro problema começou, porque as pessoas se esqueceram do que os americanos fizeram e os europeus seguiram ao restabelecer sanções contra o Irã. E eles disseram, por que vocês estão enriquecendo a 60%? Eles realmente não analisam ou não querem analisar as consequências.
Quando Donald Trump chegou no início de junho de 2025, após a guerra israelense que destruiu vários locais no Irã, ele disse: "Nós obliteramos o programa nuclear." Então, se ele obliterou o programa nuclear, por que está dizendo: "Eu não quero que o Irã faça uma bomba"? Agora, isso é interessante porque os americanos e os israelenses diziam que o Irã poderia fazer 11 bombas em poucas semanas, ou em alguns meses, digamos, para considerar a estimativa mais longa. Então, entre junho e fevereiro, quando os americanos e os israelenses iniciaram outra guerra, o Irã poderia ter feito 11 bombas. Mas o Irã não fez isso. E isso talvez seja um erro por parte do Irã, porque ninguém está atacando a Coreia hoje. A Coreia tem uma bomba nuclear. Mas está na ideologia dos iranianos não fabricar uma. Você não precisa acreditar neles. Só precisa se perguntar por que eles não fizeram uma bomba entre junho de 2025 e fevereiro de 2026. Então os americanos voltaram e disseram: "Não vamos permitir que os iranianos tenham uma bomba nuclear." Eles impediram os iranianos nesta guerra de terem uma bomba nuclear que os iranianos não têm e não querem ter. Agora, se formos ao programa de mísseis, até hoje, todos os dias, caem entre 10 e 20 mísseis balísticos sobre Israel. Mas não só isso, há um tipo específico de míssil com ogiva de bomba de fragmentação que Israel não consegue interceptar, o que significa que esses mísseis são de fabricação recente. Então, a indústria de mísseis iraniana ainda está em atividade, o que é exatamente como o Hezbollah no Líbano, porque eles também estão lançando drones recém-fabricados. Isso significa que tudo o que os israelenses estão dizendo ao seu próprio povo é uma mentira. E o que os americanos estão dizendo ao público é novamente uma mentira. Agora Donald Trump está dizendo aos iranianos, em meio à guerra: "Se vocês não abrirem o Estreito de Hormuz, nós vamos desembarcar em seu território." A diferença aqui é que o Irã está travando uma guerra de atrito. E Donald Trump e sua equipe não entenderam que não se pode tentar impor condições a um país em tempo de guerra como o Irã, onde eles já se tornaram completamente insensíveis às consequências e às perdas. Então eles aceitaram que os israelenses e os americanos vão bombardear todo o seu petróleo, todos os seus locais de mísseis, toda a sua indústria siderúrgica, indústria química, indústria farmacêutica, pontes, energia, tudo. Portos, alfândegas, polícia, escolas, universidades, 900 escolas e universidades. Quero dizer, todas as bombas, os locais nucleares e os programas de mísseis em universidades e escolas. Então eles estão se tornando um pouco ridículos em sua narrativa agora, tentando convencer um mundo que não está convencido, porque o início dessa guerra é ilegal e o Irã não representava nenhum perigo para a segurança nacional dos Estados Unidos. Na verdade, o que o secretário Rubio nos disse é que os americanos foram à guerra apenas porque os israelenses estavam indo à guerra. Portanto, os americanos foram à guerra apenas porque foram arrastados por Israel, sem objetivos claros. Mas não precisamos analisar isso, porque podemos ver que Donald Trump está oferecendo tantas versões da narrativa, se contradizendo na mesma frase. Agora entendemos que Donald Trump não tem mais do que o quê? 200 palavras em todo o seu vocabulário. No entanto, a contradição no que deveriam ser objetivos estratégicos é tão marcante que nem os americanos nem o resto do mundo entendem o que ele quer, exceto o Irã, que realmente não se importa. Ele está dizendo: "Vocês podem parar a guerra. Nós não estamos parando porque queremos um acordo que não permita que vocês comecem uma terceira guerra quando quiserem com os israelenses." Esse é o problema e o dilema. Quem vai tirar Donald Trump da árvore? O mundo inteiro pode ver que a narrativa oficial e a realidade no terreno são duas coisas diferentes. Nas últimas 24 a 48 horas, o Irã abateu não uma, mas várias aeronaves militares dos Estados Unidos, incluindo um F-15, em seu espaço aéreo.
Cerca de 2 semanas atrás, tanto Donald Trump quanto Pete Hegseth afirmaram que os Estados Unidos tinham total superioridade aérea sobre o Irã, apesar, é claro, das evidências que sugerem o contrário. O que se sabe até agora sobre o abatimento das aeronaves americanas? E o que isso realmente nos diz sobre as capacidades militares do Irã quando se trata de defender seu espaço aéreo? Essa é uma boa pergunta. Eu publiquei algo nas redes sociais sobre isso e as pessoas reclamaram porque era muito técnico. Então vou usar uma linguagem mais simples. Normalmente, quando um país está lutando contra outro que tem superioridade em poder aéreo e guerra eletrônica, ele precisa encontrar uma forma de preservar parte de seus recursos. Manter os radares ligados e varrendo o céu em busca de aeronaves e alvos torna esses radares extremamente vulneráveis a uma distância muito grande. Os americanos e os israelenses podem neutralizar esses radares a partir do Iraque ou do Kuwait. Eles não precisam chegar muito perto. Por isso, os iranianos desenvolveram outro sistema, geralmente usado em guerras como esta, em que não há equilíbrio de capacidades. Os iranianos desligariam todos os seus radares. Quando eles têm contato visual, ou uma forma muito básica de identificar um jato em uma determinada área, podem rapidamente ligar o radar, disparar o míssil e desligá-lo novamente. O míssil possui uma ogiva com seu próprio sistema de orientação. Pode ser que não use GPS, já que é americano, mas pode depender de satélites chineses, indianos ou russos. O míssil recebe as informações, trava no alvo e então desativa seu sinal. Caso contrário, permaneceria vulnerável a medidas eletrônicas que poderiam desviá-lo para outro tour. Assim, ele rastreia o jato e o derruba. É por isso que os iranianos, até agora, de acordo com os americanos, derrubaram entre 7 e 9 aeronaves, além de muitos drones, incluindo alguns muito caros. Está custando caro para os americanos manter essa guerra. E eles já não dizem mais, nós dominamos o céu sobre o Irã. Essa narrativa surgiu porque perceberam que o sistema não é novo nem inovador, mas funciona. Eles não imaginavam que o Irã estava realmente mantendo parte de seus recursos escondidos para emboscar esses jatos. É isso que se chama emboscar a força aérea inimiga. E como os iranianos usam essa tática de forma eficaz, são capazes de derrubar drones e jatos em altitudes muito elevadas, mesmo aqueles com grande capacidade de manobra, já que drones, na verdade, não manobram. Jatos guiados por pilotos podem manobrar e voar muito mais alto do que drones comuns. Por causa disso, e também por causa da velocidade, eles precisam de um tipo diferente de míssil. Isso mostra que mesmo hoje, o Irã ainda possui mísseis antiaéreos bastante eficazes. E isso nos dá uma ideia, embora eu não queira me adiantar à sua pergunta, sobre a ocupação de território. Se os americanos quisessem ocupar terras no Irã, o que aconteceu nos últimos dias provavelmente fez qualquer estrategista militar parar para pensar, porque eles teriam que considerar como enviar tropas com cobertura aérea vulnerável. E o motivo pelo qual estou dizendo isso é por causa do A-10 que os iranianos também derrubaram, logo após o F-15E e os helicópteros, na mesma área do Estreito de Hormuz onde os americanos planejam desembarcar. Agora, muito provavelmente eles não vão pousar na ilha de Qashm. Eles poderiam fazer o que foi feito na Segunda Guerra Mundial, quando todos foram levados a acreditar que o desembarque seria em Paz de Calais, mas na verdade aconteceu na Normandia. Então isso é possível, mas não estamos discutindo agora onde, como ou se Qashm será o objetivo ou não. Estamos falando sobre os iranianos manterem suas capacidades de controle e produzirem esses sistemas para atender às demandas da guerra, o que parece que ainda são capazes de fazer. Bem, você acha que a derrubada do F-15E e de várias outras aeronaves
realmente faria o governo Trump querer escalar o conflito antes mesmo de considerar uma invasão terrestre? Não, não acho que seja uma questão de escalada. É uma questão de ter dúvidas. Eles acharam que tinham um céu limpo e que poderiam realmente enviar tropas com cobertura aérea, porque as tropas são muito vulneráveis se não tiverem apoio aéreo abrindo caminho à frente delas ou garantindo a área de pouso. Os militares não podem aterrissar em uma zona hostil sem enviar a força aérea primeiro. Então, digamos que o Irã não esteja emboscando a força aérea. Uma vez que as tropas estejam em solo, é nesse momento que elas realmente precisam da força aérea para continuar monitorando sua posição e lhes dando suporte. E é aí que os iranianos começariam a emboscar esses jatos, afastando-os e deixando as tropas mais expostas. É nisso que os estrategistas do Pentágono precisam pensar duas vezes. Os Estados Unidos bombardearam a usina nuclear iraniana, que é uma instalação civil em Bushehr. E essa não foi a primeira vez. Foi a quarta tentativa deliberada de atacar uma usina nuclear. De acordo com o artigo 56 das Convenções de Genebra, é proibido atacar estações geradoras nucleares, pois tal ataque poderia liberar radiação e causar graves perdas civis. Você já cobriu muitos conflitos e guerras no Oriente Médio antes. Você acha que a guerra no Irã está chegando a um ponto em que suas consequências talvez não possam mais ser contidas, já que parece que tudo está em jogo no que diz respeito aos Estados Unidos e a Israel? Quando dizemos que a guerra está contida, isso significa que há uma saída. Até agora, não há saída. Os iranianos não vão declarar que querem um cessar-fogo, porque isso significaria rendição. E em termos militares, o vencedor é aquele que alcançou seus objetivos. Quais são os objetivos dos americanos? Ultimamente temos ouvido os americanos dizerem: estamos destruindo a marinha, destruindo o programa de mísseis e destruindo o programa nuclear. Mas eles não destruíram a marinha. Destruíram os navios que estavam na água. E não destruíram o programa de mísseis, porque os mísseis ainda estão caindo. Apenas os países do Golfo que estão apoiando os Estados Unidos e, de acordo com o artigo 314 da ONU, o Irã tem o direito de bombardear esses países se estiverem fornecendo apoio logístico aos americanos. E eles estão fornecendo esse apoio, incluindo plataformas e até defendendo bases dos Staalsam usando seus próprios sistemas de mísseis interceptores. Isso significa que o objetivo de destruir o sistema de mísseis iraniano não foi alcançado. E matar alguém como Said Ali Khamenei ou 50 líderes, vimos algo diferente nesta guerra, em comparação com a de junho de 2025. Naquela época, o Irã levou 18 horas para lançar o primeiro míssil. Foi subestimado. O Irã levou 14 minutos para começar a conduzir a guerra, lançando centenas de mísseis e drones em fevereiro de 2026. O que significa que o Irã estava realmente pronto para responder e preparado para essa guerra. Portanto, também podemos concluir que, como o Irã está enviando mísseis balísticos específicos e indetectáveis, quase impossíveis de interceptar ou destruir, e mesmo que sejam destruídos, as pequenas bombas não há situadas em Israel. Isso significa que o Dresha Yiro for you. Deixaremos se render primeiro. Se os americanos disserem, vamos parar porque alcançamos nossos objetivos, os iranianos não farão o mesmo. Os iranianos querem compensação. Agora eles poderiam ir até o Estreito de Hormuz, impor uma taxa e dizer, esta é a nossa compensação. Mas os iranianos não aceitarão um acordo supervisionado por uma superpotência que inclua os americanos, porque os americanos fazem parte do problema, não da solução. Ir até Bushehr é extremamente perigoso, porque isso significaria contaminar a água, os peixes, o meio ambiente, o Irã, os países do Golfo. Contaminaria uma vasta área,
com civis, animais e peixes em seu habitat natural, o que significa que seria realmente um ataque ao meio ambiente. É isso que os americanos querem? É extremamente perigoso dizer: bem, posso bombardear parte das instalações de Bushehr e deixar o núcleo do local nuclear. Na verdade, não é assim que as bombas funcionam quando atingem uma área onde tudo está tão próximo. Os destroços podem atingir uma seção que não deveria explodir e causar outro tipo de Chernobyl. Essa é uma possibilidade real. É por isso que os russos se retiraram e continuam retirando centenas de seus funcionários, porque acreditam que não há como conter israelenses e americanos nesta guerra. E a possibilidade de bombardear a instalação nuclear de Bushehr ainda está sobre a mesa. Bushehr nuclear facility is on the table. So, is it containable? Então, é algo que pode ser contido? Depende, porque se o Irã está dizendo quer um acordo e os americanos estão prontos para firmar um acordo, temos outro problema. O Irã disse que o acordo é para parar a guerra no Oriente Médio, incluindo o Líbano. Netanyahu ficará furioso se disserem a ele para parar a guerra no Líbano, embora ele já entenda que está falhando em alcançar seu objetivo lá. Seu chefe do Estado-Maior, apenas 24 horas atrás, anunciou que a resposta dizimar Hezbollah, e eles criminem e surpresa, portanto, for us, e nem falling. So there is a failure on different fronts. Donald Trump disse que o atraso de 10 dias termina em 2 dias para abrir o Estreito de Hormuz, antes que, citando, o inferno caia sobre eles, sobre o Irã, no caso. A resposta do Irã foi bastante surpreendente para Washington, é claro, porque o Irã disse: Hormuz não vai se abrir para vocês, estamos esperando. Então, mais uma vez, o Irã está travando uma guerra existencial e deixa claro que não vai se render. Mas então, no domingo de Páscoa, Trump publicou provavelmente a mais chocante de suas declarações até agora, e isso já diz muito. Ele ameaçou o Irã, dizendo que o país estaria vivendo no inferno. Ele disse muitas outras coisas que eu vou apenas mostrar na tela para nossos espectadores, caso ainda não tenham visto. Tenho que dizer, uma pessoa que está no controle é muito improvável de fazer publicações como essa nas redes sociais, especialmente no domingo de Páscoa. Qual é a sua interpretação dessas ameaças e da mensagem agressiva antes de uma nova semana que normalmente leva a mais escaladas e mais ameaças vindas da Casa Branca? Acho que precisamos ser um pouco misericordiosos e não muito duros com Donald Trump, porque o QI dele não é maior do que a temperatura ambiente. Então tudo que ele diz é realmente irresponsável. Ele não é um estrategista, não é um político. É alguém que apenas grita e usa o próprio vocabulário de acordo com sua educação. No entanto, não acho que ele vá manter a mesma narrativa até segunda-feira de manhã. Caso contrário, o mercado abriria com o petróleo a $120 o barril. E ele vai inventar outra mentira, dizendo: os iranianos falaram comigo, eles querem um cessar-fogo. O problema é que ninguém está acreditando nisso agora. Os iranianos estão dizendo que não haverá negociações. Eles não querem negociar. Eles têm 5 pontos que, para os americanos, são impossíveis de alcançar. E o Trump, ele tem 15 pontos que são impossíveis para os iranianos cumprirem. Não há nem mesmo um ponto em comum em nenhum dos 5 pontos iniciais, porque os negociadores, e eu conheço bem isso, procuram onde há terreno comum entre os dois lados, mesmo que seja apenas um. Então eles reúnem as duas partes e dizem: certo, concordamos em um ponto, vamos começar a negociar. Pois bem, aqui há total discordância em todos os pontos de ambos os lados. Então, ele dizer que vai lançar o inferno. O que você acha que o Irã está vivendo hoje? Já está em uma situação em que o calor se tornou normal. Eles sentem o que os israelenses e os americanos estão fazendo, mas também sentem suas limitações. E eles sentem isso quando 2 dos exércitos mais poderosos do mundo, estamos falando dos Estados Unidos da América e de Israel,
com o exército mais poderoso do Oriente Médio, estão atacando escolas, universidades, hospitais, repartições de alfândega, delegacias, farmácias. É porque eles não têm objetivos militares. Estão mirando em pontes que nem sequer foram inauguradas ainda em construção, o que significa que isso é definitivamente um crime de guerra. As pessoas podem argumentar que uma ponte foi usada pelos militares e que a acusação de crime de guerra não se sustenta, mas não é o caso da ponte B1, que Donald Trump se gabou de ter bombardeado. É por isso que eu disse que precisamos ser um pouco gentis com Trump, por causa de sua compreensão limitada de política, de assuntos militares ou, na verdade, de qualquer coisa. Então, por causa disso, acho que Trump não vai fazer nada com a ameaça, porque os iranianos já responderam. Todo o Oriente Médio entraria em apagão. E eles, os iranianos, podem destruir as usinas de energia de todos os países do Oriente Médio. Agora, os países do Oriente Médio estão encurralados, porque, primeiro, não podem impedir Donald Trump de usar seu território. Portanto, estão sujeitos ao artigo 333-14, o que significa que o Irã os bombardearia por terem permitido que os americanos o utilizassem. Eles pediram a Donald Trump que não iniciasse a guerra, mas ele não dá a mínima para a opinião deles, nem para as consequências. Eles estão agora em uma posição em que sentem que as bases dos Estados Unidos são uma responsabilidade e um fardo, causando toda essa destruição, mesmo que não tenham nada a ver com a guerra. Segundo o New York Times, os sauditas na verdade fizeram lobby para que Trump a continuasse. Eles não querem que o Irã saia vitorioso. E sabem que o Irã não vai se render sob bombardeios contínuos. Então o que eles fazem? Bem, a solução mais fácil seria pedir aos americanos que deixassem o Oriente Médio e parassem. Mas eles não têm coragem para isso. E é por isso que terão de enfrentar um apagão se as usinas de energia do Irã forem bombardeadas. O Irã leva isso extremamente a sério. Eles demonstraram isso toda vez que os israelenses ou os americanos bombardeiam uma planta ou instalação petroquímica. Hoje, eles bombardearam perto da indústria petroquímica de Mona. Então eles estão revidando o tempo todo. Estão atacando mais ou menos os mesmos alvos que os americanos e israelenses estão bombardeando. Mas é claro, eles não começaram por universidades, hospitais ou escolas. Alguns alvos, sim, foram atingidos pelos iranianos. Então, o que Donald Trump vai fazer agora, se ele realmente é tão descuidado em relação aos árabes que lhe ofereceram trilhões de dólares para se protegerem dele? Eles agora descobriram que estão pagando por terem bases dos Estados Unidos e sofrerão as consequências se Trump cumprir sua ameaça, o que eu não acho que ele fará. Pelo menos não na segunda. Elijah, você mencionou que os estados do Golfo não têm coragem de se opor às ações de Trump contra o Irã, ou melhor dizendo, às ações dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Obviamente, existem laços financeiros, de investimento e políticos entre as partes que ainda os fazem, sabe? Basicamente ficar ali quietos e aceitar o castigo do Irã por abrigarem bases militares americanas. Embora esteja ficando claro que o caminho mais racional a seguir é que os estados do Golfo desenvolvam sua própria arquitetura de segurança, uma que leve em conta os interesses de segurança do Irã, assim como os deles próprios. O que impede que essa decisão seja tomada e que haja um alinhamento para avançar em uma direção que possa trazer paz, uma que crie uma arquitetura política comum, levando em conta os interesses de segurança de todas as partes envolvidas, em vez de continuar com o cenário atual, em que as bases militares dos Estados Unidos deixaram de ser ativos e se tornaram passivos, como você mencionou. Exatamente. Em 2018, Rex Tillerson, o secretário de Estado dos Estados Unidos, recebeu um memorando de pessoas que trabalhavam no Departamento de Estado dizendo a ele que os direitos humanos e a democracia
são usados apenas contra os inimigos da América, não contra seus amigos. Isso foi publicado pela Politico em 2018. No momento em que os Estados Árabes se voltarem contra o dólar ou pedirem aos Estados Unidos que saiam, será então que os americanos começarão a pedir democracia aos árabes. Uma revolução colorida que veremos nas ruas. Eles dirão: vocês não têm um parlamento, não têm eleições em seu próprio país. As mesmas famílias governam há décadas em todos os países do Golfo. Basicamente, portanto, os árabes estão pagando o preço para evitar uma revolução colorida contra eles pelos americanos, que já demonstraram uma forte capacidade em diferentes lugares. It was a set shiver de sua revolução. Vimos o que aconteceu na Ucrânia em 2014. Esse é o exemplo mais recente, sem precisar voltar muito na história. É por isso que no momento em que os árabes se voltarem contra o petrodólar, ou pedirem para os americanos saírem, exatamente o que aconteceu com o Iraque acontecerá com eles. No Iraque, durante o primeiro mandato de Donald Trump, em 2020, quando ele matou Qasem Soleimani, o general iraniano, e Abu Mahdi al-Muhandis, o chefe militar do Rashid al-Shabi, os iraquianos pediram que os americanos saíssem, pois isso havia sido votado pelo parlamento. Mas Donald Trump disse: vocês têm que pagar pelo aeroporto, pela base aérea que eu construí, e eu não vou sair porque a receita do seu petróleo é depositada no Banco Federal do Zero. E ainda hoje o Iraque permanece sob o artigo 6. O dinheiro de que o Iraque depende, cerca de 90% do seu orçamento, proveniente do petróleo, recebidos pelos americanos. E os americanos generosamente enviam isso aos iraquianos, enviam a eles o próprio dinheiro deles, de modo que o dinheiro iraquiano volta para o Iraque. Por causa disso, os americanos que têm o controle podem realmente impor condições aos países que não estão dispostos a lutar. Mas o Iraque agora está disposto a lutar. O Iraque é diferente porque a maioria está disposta a lutar, enquanto a minoria no Kurdistão não está. É por isso que os americanos escolheram permanecer em Erbil, no Kurdistão, Iraque. Assim, os países árabes sofrerão consequências sérias e desconhecidas, dependendo de como Donald Trump, em especial Donald Trump, possa reagir à exigência deles de sair. Há uma lista crescente de alvos civis dentro do Irã que foram atingidos. Uma empresa farmacêutica iraniana, um centro de tratamento de câncer, que foi atacado logo no início, universidades, escolas, pontes. Você descreveu esses alvos civis em grande detalhe em uma de suas postagens recentes no X. Qual é a extensão dos danos às instalações civis dentro do Irã agora que estamos entrando na sexta semana da guerra? Parece que os Estados Unidos e Israel estão realmente focados em destruir o Irã como Estado. Como você mencionou, os alvos militares não estão sendo atingidos. Em vez disso, estão infligindo o máximo de sofrimento possível à população civil. Você poderia descrever a extensão dos danos às instalações civis dentro do Irã? Em resumo, Benjamin Netanyahu não mentiu no início da guerra. Ele disse: vamos preparar o terreno para uma mudança de regime e vamos infligir um dano muito profundo ao Estado do Irã. E esse dano profundo significa destruir cada pedaço da infraestrutura civil, porque o setor militar é muito fácil de reconstruir e restaurar. O Irã está sob sanções há 47 anos, desde que Jimmy Carter, em 1980, impôs a primeira. Portanto, ir e destruir as fábricas de aço, as plantas petroquímicas, a produção de medicamentos, tudo, é realmente prejudicar a população. Porque veja, pela minha experiência no Irã e em outros países em guerra, as pessoas não se levantam durante tempos de guerra. Durante a guerra, as pessoas pensam em como vão sobreviver. Então você começa a pensar como elas. Será que vou levar uma bomba na cabeça no dia seguinte ou não? Será que vou conseguir comer ou não? Tudo começa a faltar, mas não no Irã. A comida ainda está disponível. Em outros países em guerra, não se encontra comida com facilidade. Você não encontra pão, não encontra gasolina para o transporte,
precisa andar o tempo todo. E então começa a pensar nos seus parentes. Quem está vivo, seus amigos depois. Isso vem em etapas. Você nunca chega a um ponto em que pensa sobre o sistema governante do país. Quando a guerra termina, aí você vai verificar seus pertences para ver se restou alguma coisa. Caso contrário, é aí que a raiva começa a se manifestar. Então o governo vem falar com você dizendo, vou reconstruir e enquanto isso vou te alojar em algum lugar. Isso acalma as coisas. Mas se bem me lembro, durante a guerra Irã-Iraque, Hashemi Rafsanjani era o presidente na época, e ele perdeu a eleição depois da guerra. Charles de Gaulle perdeu a eleição depois da Segunda Guerra Mundial, mesmo sendo o chefe da resistência francesa. Winston Churchill também. De Gaulle foi eleito mais tarde, mas todos que viveram a guerra, as pessoas não querem as mesmas figuras e tomadores de decisão porque eles as lembram da guerra de uma forma ou de outra. Isso não significa que eles sejam responsáveis, mas eles podem ser. Então essa não é a questão aqui. As pessoas querem alguém para reconstruir o país, mas isso não significa mudar o sistema de governo. Nem mesmo Donald Trump quer uma mudança no sistema de governo. Ele disse que quer contribuir. Eu rio quando penso nisso. Na eleição do grande Ayatollah, pensando em si mesmo, quero dizer, é por isso que ele é tão limitado que não pode realmente ser culpado. De qualquer forma, destruir a infraestrutura do país só significa aumentar o custo da reconstrução. Então os israelenses querem garantir que o Irã fique no chão. O que há de tão errado na forma de pensar dele é que o Irã tem tantos recursos. E o último recurso que surgiu dessa guerra é o Estreito de Hormuz e as taxas sobre o Estreito de Hormuz. O Irã pode arrecadar entre 70 e 80 bilhões de dólares por ano, muito mais do que com o petróleo que vende, graças a Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Veja, o Irã assinou a UNCLOS, a Convenção do Direito do Mar para a Passagem Marítima, mas não a ratificou. Ao não ratificá-la, isso significa que não aprovou a travessia de naviroleiros sem taxas. Oman aprovou, depois de 82, sim, nos anos 90, assinou a ratificação. Parte do Estreito de Hormuz. O Irã não fez isso. Então agora o Irã está pedindo taxas e dizendo quero taxas pela travessia, mais ou menos como no Bósforo, não como no Canal de Suez, porque esse é um canal artificial. Mas no caso do Bósforo, os turcos encontraram uma solução, dizendo nós escoltamos, oferecemos serviços, enquanto o Irã pode encontrar uma centena de desculpas e no fim das contas dizer queremos nossas taxas. Agora com todo o petróleo, gás e minerais do Irã, é possível reconstruir o país sem precisar pegar empréstimos de lugar nenhum. Se pedirem à China para vir e reconstruir apenas a parte civil, em menos de um ano, os chineses fariam maravilhas no Irã e receberiam petróleo em troca. Eles tentaram fazer um acordo com Adel Abdelmahdi, o primeiro-ministro iraquiano, em 2019, quando os americanos criaram a Revolução Colorida em Bagdá. Ele havia procurado os chineses e dito, vocês reconstroem o país e eu lhes dou meu petróleo. Esse era o acordo. Então os americanos ficaram furiosos, dizendo, vocês não podem dar petróleo em troca de serviços dos chineses. Mas o Irã tem mais coragem e consegue enfrentar os americanos. Isso foi demonstrado nesta guerra. Eles podem pedir aos chineses, que ficariam encantados, para virem ajudar a reconstruir o país junto com os iranianos, porque os iranianos também são um povo capaz. 92 milhões. Eles também podem continuar fazendo o que vem fazendo nos últimos 47 anos. Não vejo que a destruição revele nada além da verdadeira natureza de Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Cometer crimes de guerra e crimes contra a humanidade de forma tão clara, tão aberta diante de todo o mundo. Eles estão dizendo, isto é o que estamos bombardeando, e isto é o que vamos bombardear, basicamente jogando o direito internacional pela janela e ignorando tudo o que existe nos tratados,
que os impedem de atacar civis. Mas isso não significa que devamos desistir do direito internacional só porque temos esses exemplos. Let go of international laws because we have these examples. These are bad examples, not for us to follow. Esses são maus exemplos, não modelos a serem seguidos, porque não podemos viver em uma selva. Precisamos de leis para viver. E se Donald Trump e Benjamin Netanyahu estão nos dizendo é isso que somos, bem, olha o que eles estão colhendo. Veja quantas pessoas hoje apoiam Israel em comparação com antes de 2023. O genocídio em Gaza, no Líbano e agora no Irã. Eles perderam a narrativa. Os americanos, Donald Trump, ele a perdeu completamente. Nem mesmo sua administração sabe o que dizer. Seu secretário de Defesa, ou Ministério da Guerra, está demitindo até os generais de mais alta patente. Por quê? Porque eles não querem fazer ele estar mandando. Why? Because they don't want to do what he's saying. Generals execute what the politicians are saying. Os generais executam o que os políticos dizem dentro do razoável, não quando isso coloca em risco a vida de civis e de americanos. A administração americana quer que o exército faça coisas que nenhuma mente militar aceitaria, coisas que colocariam em risco a vida de soldados e militares americanos. Por isso, vemos um grande número de altos generais sendo demitidos do Pentágono por um motivo. Isso é um indicativo de que as pessoas nos Estados Unidos, especialmente nas Forças Armadas, ainda têm algum senso moral, porque mesmo na guerra existe um terreno moral em que se deve firmar. Você não luta contra o inimigo sendo imoral, sem mostrar piedade, como disse Rex. Absolutely. And although the Western media Com certeza. E embora a mídia ocidental, ou pelo menos a mídia aqui nos Estados Unidos, descreva a guerra como a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, na realidade ela se tornou uma guerra regional. Em 5 de abril, Israel bombardeou a passagem internacional entre o Líbano e a Síria, em Al-Masna, porque o Irã permitiu que 2 petroleiros cruzassem o Estreito de Hormuz, que na verdade estavam a caminho da Turquia. Achei isso um desdobramento muito interessante, porque anteriormente autoridades israelenses haviam declarado que depois do Irã, a Turquia seria a próxima. E claro, a Turquia é membro da OTAN, então essa declaração por si só é notável. Qual é o valor estratégico da aliança entre Estados Unidos e Israel ao efetivamente atacar a passagem em Al-Masna? E o que isso realmente significa para a Turquia no contexto da guerra contra o Irã? This is a very long question you ask. Essa é uma pergunta muito longa, e respondê-la em detalhes levaria algum tempo, então tentarei ser o mais breve possível. Primeiro, não há um real interesse dos americanos em se alinharem com os israelenses, de modo geral, porque Israel tem um objetivo diferente dos Estados Unidos. Os americanos, em teoria, deveriam agir de acordo com seus próprios interesses de segurança nacional, e não segundo os desejos de uma pessoa em Israel que quer ser reeleita antes de outubro de 2026 como primeiro-ministro, que enfrenta 3 processos por corrupção e que deseja desesperadamente a reeleição para escapar da justiça. Para os israelenses, em fevereiro de 2022, durante a visita do primeiro-ministro Modi, da Índia, Benjamin Netanyahu disse: "Estou em guerra contra os extremistas xiitas, e depois disso serão os extremistas sunitas." Naftali Bennett, o ex-primeiro-ministro, disse: "Depois do Irã é a Turquia." Ele afirmou que a Turquia e o Catar são os sunitas moderados. Então todos se voltaram para a Turquia. Por quê? Porque a Turquia é o único concorrente aos olhos de Israel, não aos olhos da Turquia, mas aos olhos de Israel, em diferentes partes do Oriente Médio, especialmente na Síria e entre os países do Golfo. Se hoje os países árabes estão chateados, irritados e um pouco cansados dos americanos porque os veem como um fardo e sentem que não foram protegidos, eles certamente chamarão a Turquia para vir, apoiá-los e estabelecer bases no Oriente Médio. Eles sabem que a Turquia tem uma boa relação com o Irã e que iranianos e turcos se dão bem em muitos aspectos. Eles se apoiam mutuamente e compartilham interesses no Azerbaijão e na Armênia.
Eles têm passagens entre países. A Turquia ajudou o Irã durante as sanções máximas impostas por Donald Trump e por todos os presidentes americanos que impuseram sanções ao Irã. Então esse é o ponto. Mas você fez uma pergunta sobre Masna. Na mente de Benjamin Netanyahu, porque é aí que você está investigando agora, ele achava que havia uma possibilidade de o Irã permitir que 2 petroleiros pertencentes à Turquia atravessassem. O que é verdade, aconteceu. Em troca, porque não existem inimigos permanentes na política. Eles podem ser inimigos em uma frente, mas não em outra. Ele pensou que a Turquia poderia ajudar o Hezbollah a receber armas através da Síria. Então ele bombardeou não apenas Masna, mas também várias outras passagens não declaradas entre a Síria e o Líbano, pensando, essa é uma possibilidade que preciso eliminar. Essa é uma resposta rápida à sua pergunta. Thank you for walking us through that. But yes, I understand. Obrigado por nos explicar tudo isso. Sim, eu entendo. Quando se trata da Turquia e de Erdogan, só esse tema já valeria um episódio inteiro. É um assunto muito complexo, mas ainda assim achei que era um aspecto importante para acrescentar à discussão, para ajudar nosso público a entender o quão significativas são as implicações regionais nessa guerra que está se ampliando. Elija talvez uma última pergunta para você. Como seria um desfecho realista neste momento para o Irã, os Estados Unidos e Israel? Sei que é difícil dizer e fazer previsões não é exatamente divertido, mas o que você acha que seria um desfecho realista neste ponto, considerando como os acontecimentos estão se desenrolando no terreno hoje? Como em toda guerra, à mesa, os americanos podem dizer, já tive o suficiente, como disseram com Ansarullah, no Iêmen. Depois de um mês, disseram, desisto, estou indo embora. Mas desta vez, os iranianos não vão permitir que eles saiam. Eles deixariam que fossem embora, mas continuariam bombardeando Israel, e Israel continuaria bombardeando o Irã, porque os iranianos querem um acordo na mesa que impeça os israelenses de realizar assassinatos seletivos, como fizeram em Gaza, em Sindon e no Líbano durante 15 meses após o cessar-fogo. Por causa disso, eles não querem se esconder todos os dias, pensando que os israelenses podem caçá-los ou que precisam continuar lançando mísseis contra os israelenses. Não. De uma vez por todas, eles se sentam à mesa, não diretamente, e fazem um acordo. E isso vai ser extremamente difícil para Netanyahu digerir. Mas fazer um acordo significa se preparar para os próximos 5 ou 10 anos, para outra guerra. Elija, muito obrigado por se juntar a nós. Espero que você volte para outro episódio. Recomendo fortemente seguir Elijah Magnier no X e conferir o site dele. Vou deixar os 2 links na descrição abaixo. Elijah publica artigos diariamente e sempre há algo novo e interessante para ler por lá. Então, definitivamente, dê uma olhada. Elijah, mais uma vez, obrigado por participar e espero tê-lo novamente no programa em breve. I look forward to having you on the program again soon. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado por me receber.